que nós estamos enfrentando agora. Ministro da Educação, Abraham Weintraub. Pô, eu acho que eu acertei pela primeira vez o nome dele. Bom, vai ter Enem ou não vai ter Enem, ministro? O senhor disse aqui que ia ter Enem, a não ser que caísse um meteoro na Terra ou no Brasil. Não caiu o meteoro e parece que não vai ter Enem. Vai ter ou não vai ter? Bom dia, ministro. Como é que você está, Datena? Tudo jóia? Eu estava escutando aqui você falar. Eu tô péssimo. Tá péssimo? Tô baixo astral, não gente faça morta isso. pra caramba, Faça gente isso. oportunista pra caramba. Eu tô sem esperança, tô triste, tô péssimo, tô muito mal, ministro. Espero que o senhor esteja melhor. Until lambs will become lions. Mais ou menos a isso. A gente tem que se levantar e levantar de novo até que um dia a gente consiga vencer esse bando de chacais e de hienas que tomaram esse nosso país. Então, mais ou menos por aí. A gente não pode entrar numa dinâmica de olhar para baixo. Eu vou comentar uma coisa para você, Datena, que você falando aí do tá para baixo, eu tava te escutando, eu entendo perfeitamente, e às vezes eu também fico meio para baixo. Mas eu sou vira-lata, né? Eu sou uma mistura de muitos povos aí, que no final é a origem do Brasil, né? Negro, índio, e o meu avô Weintraub, esse nome difícil aí, ele era ali do norte da Europa, fronteira da Alemanha com a Polônia, e ele era judeu. Minha mãe era católica, mas meu avô Weintraub era judeu e foi para campo de concentração. E aí, uma vez eu perguntei, mas e aí, vô, como é que você sobreviveu? Todo mundo morreu e você sobreviveu. A primeira coisa, você tem que acordar de manhã e falar assim, eu vou fazer o meu melhor possível hoje. Eu vou levantar e vou enfrentar. E não vou desistir. Ele foi parar num campo de concentração com 14 anos, hein, Datena? Deus me livre. Eu não vou desistir, eu vou fazer o meu melhor. E vou lutar até que um dia eu seja livre de novo. E isso eu carreguei para minha vida toda, essa frase dele. Então eu não aceito que você, conhecendo o teu perfil, e a gente é bicudo, né? Eu e você, nós somos bicudo. Esse papo que dois bicudos não se estranham é bobagem. Não estamos aqui, estamos cada vez falando a mesma língua aqui, Datena. Eu não permito que você desista da briga. Eu não permito. Bom, eu vou tentar. Agora voltando, deixa eu comentar antes de falar da Enem, deixa eu comentar alguma coisa que você não estava falando aqui, que estava escutando. Sabe o que parece? Que a gente está vivendo um pesadelo acordado, né? Dorme com o pesadelo na cabeça e acorda dentro do pesadelo. Parece isso aí. Uma distopia, parece um filme distópico. Parece um filme daqueles de ficção científica ruim. Mais ou menos isso. Mas eu concordo 100% contigo. Democracia, como diria o Abraham Lincoln, né? Democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Aqui é do bolso, pelo bolso e para o bolso. Não existe isso de, não, temos as instituições, que as instituições são... A instituição existe para servir ao povo. Não existe instituição em si mesma. Para que precisamos respeitar uma instituição caso ela não esteja respeitando os interesses do povo de nós brasileiros? Bom, então, aí eu discordo, que eu sou totalmente favorável às instituições. Aí eu já discordo. Mas se ela, não é bicudo batendo contra As bicudo. instituições, mas eu respeito as instituições e acho que elas são fundamentais. Para atender os interesses do povo. Quando elas são capturadas por interesses fora do povo, você tem que continuar na luta, democraticamente na luta. Você não pode desistir. O dia que você desistir, você virou escravo. E aí eu vou te falar uma outra frase que eu sei que você gosta de filosofia, a do Aristóteles. Adoro. O Aristóteles falava que nas cidades gregas, o único lugar que tinha democracia é onde você tem classe média. Você estava falando da desigualdade social, tem muito rico, tem muita gente, tem pouca gente com muito dinheiro e muita gente sem nada. Mais ou menos boa, né? O Aristóteles falava, as cidades onde você tem democracia são as cidades 2.500 anos atrás, onde você tem classe média. Onde você tem alguns poucos ricos e muitos desprovidos, você tem ou uma oligarquia, que é o monopolista, o oligopolista, dono do poder, que consegue o BNDES, que tem tetinha, tem amigo no Congresso, tem amigo aqui, tem amigo acolá. E você tem uma massa de gente miserável
que precisa de esmola, de dinheiro, de bolsa, de qualquer coisa para comer e se manter. E está desesperado e não tem condição de lutar. Quem luta pela liberdade é a classe média, quem tem ofício, quem sabe ler e escrever. Então é fundamental a gente lutar para ampliar a classe média. A pessoa pode ser rica? Deve, desde que seja com o seu próprio suor. Não ficou rica porque conseguiu uma teta do BNDES. A democracia é você distribuir coisa boa e não distribuir coisa ruim, em suma. Mas eu, desse aspecto de instituições, eu sou totalmente legalista e favorável às instituições. Também sou, eu não dou um passo Esse é o meu ponto de vista. A única coisa que mas eu sou favorável ao fortalecimento da... Mas eu sou favorável ao fortalecimento das instituições. É que você tem brigado com a instituição pra caramba e tem o seu ponto de vista. Eu tenho o meu e sou favorável às instituições. Não vamos discutir esse negócio aqui, então vamos ficar até o fim do dia só falando disso aqui. Mas eu concordo, aí vai entrar a história do Bicudo. Eu concordo com as coisas que você falou aqui. Eu fico também possesso da vida com as coisas que eu vejo. Concordo com tudo isso que você comentou. A única coisa que eu pediria é aproveitar aqui para falar um pouco do trabalho que a gente está fazendo. De novo, claro. Nós temos a maior rede de hospitais do Brasil, os hospitais universitários. E nessa crise vai dar para separar muito bem o joio do trigo. Eu faço questão de te mostrar depois as tabelas, Datena, das compras de equipamento, de EPI, de respirador, a contratação de pessoal. Nós estamos com... Se não é o preço mais baixo do setor público na aquisição de tudo, é o segundo mais baixo. Invariavelmente. Estão roubando muito com isso, né? Comprado 3 vezes mais caro, 2 vezes mais caro. Porque estão roubando pra caramba nesse aspecto aí, estão metendo a mão violentamente com a desgraça do povo. A gente está apurando uma denúncia aqui, que não deu tempo para chegar aos finalmente, mesmo porque o Agostinho teve a sua esposa atropelada, mas ele já estava chegando lá, que tem gente que barra a compra de EPIs, hein, que são fundamentais para a manutenção do pessoal da linha de frente. E acho que no Brasil a maior quantidade de enfermeiros mortos no mundo, são 43 enfermeiros mortos até agora, no mundo inteiro. Então a EPI é fundamental para você manter a linha de frente, os médicos, os enfermeiros. E tem gente que quando vai vender o equipamento mais barato, o respirador, o equipamento de proteção, não funciona porque o cara que compra fala assim, não e tal, estado de emergência é um perigo para político, porque aí não tem licitação, o cara compra de quem ele quer e bota no bolso o que ele quer. Então tá tendo uma roubalheira desgraçada no Brasil nesse aspecto, que ainda não pude provar. Mas a hora que eu pegar eu vou mostrar. É o seguinte, os números do governo Bolsonaro dos hospitais universitários, é a maior rede de hospitais do Brasil, espalhada no Brasil todo, estão totalmente à disposição, e eu te afirmo, Datena, não tem uma única mácula. Está tudo à disposição para ver. Não, você acha que eu duvido disso? Se tivesse uma mácula, você já não está sentado aí, estão querendo te arrancar do cargo. Vai ser usado depois para comparar com a tigrada aí, que você falou pelo Brasil todo, tu está comprando coisa 3 vezes, 4 vezes mais caro do que tinha que ser. Entendeu? Claro. A gente vai atrás disso. Eu já mandei o time preparar uma tabela para mostrar nego que se vende como grande gestor, como grande coisa, e na verdade está entregando coisa errada com o dinheiro suado do povo. Que o dinheiro dos impostos ele não dá nada para ninguém. Isso aqui não é que a gente está dando alguma coisa para o povo. Estamos devolvendo para o cidadão pagador de imposto o imposto suado que ele pagou. E não faz mais do que obrigação comprar barato e comprar bem, dado que a gente compra em grande quantidade. Olha, na verdade eu não queria nem comentar isso, mas já que você comentou, porque um cara que parte para o ataque sempre, como você, é uma característica que você tem, né? Você parte para o ataque literalmente, né? Você não engole ataque e às vezes parte para o ataque antes de ser atacado, mas normalmente contra-ataca, né? Essa é a sua característica. Eu não queria nem falar nisso, porque eu acho que tem coisas mais interessantes para a gente falar aqui, como Enem e daí por diante. Agora, há uma resistência muito grande, segundo informações, segundo notícias, à sua permanência no governo, desde gente dentro do governo, gente fora do governo. E como é que o senhor está enfrentando isso, o ministro? Com um sorriso no rosto, Datena, como sempre.
Você pode notar, Deus dá a cruz conforme você consegue carregar. Eu vim aqui para isso, Datena. Eu vim aqui para tentar arrumar a casa, acabar com bagunça, acabar com balbúrdia, melhorar os números, o desempenho, e estamos entregando. Antes da pandemia, pode notar, as universidades já tinham todas sido pacificadas, já não tinha mais reitor reclamando, tudo resolvido, estava bem melhor, não resolvido, mas estava muito melhor. Agora a gente está correndo atrás dos hospitais. Deixa eu aproveitar que eu escutei as suas colocações lá, importantes de Harvard. A gente colocou no site do MEC o acompanhamento de todas as ações das federais. Isso está acontecendo, atualização imediata. Todas as ações, quantos EPIs as universidades estão fazendo, o dinheiro que foi disponibilizado a mais para as universidades fazer EPI, fazer álcool gel, buscar solução para respirador, isso espalhado no Brasil todo. As universidades que já voltaram às aulas, a gente já está com 6 universidades que voltaram à aula, assim, remotamente, né, mas já estão funcionando total. E estamos com várias já começando parcialmente e em breve voltando totalmente. E uma coisa importante, você falou de Harvard, a gente lançou, já tem mais de um mês, 2.600 bolsas de mestrado e doutorado com dinheiro público para quem quiser estudar pandemias, porque essa não vai ser a última pandemia que virá ali da China, da Ásia. Nos últimos 20 anos vieram 4, eu acho que como tem a questão alimentar e de hábitos, vai voltar a ter. Mas se você quiser, eu te respondo já o do Enem, Datena. Claro. Datena já tem 5.100.000 inscritos para o Enem desse ano. E a resposta que eu vou te dar é a seguinte: do mesmo jeito que você vai para cima, você vai para cima. Você é também couro grosso. Eu vou entregar o Enem esse ano. A gente vai ter Enem, a gente vai fazer Enem, evidentemente, sem risco de vida, sem colocar a vida de ninguém em risco, com todas as medidas de segurança. Vamos atender os interesses dos estudantes. Eu nunca falei em não adiar, eu só estava pedindo para que os participantes fossem consultados no sentido de ser democracia direta, sem intermediários. O que acontece, Datena? Eu consigo abrir na página individual do participante, cada um tem uma página individual com uma senha de acesso. Eu consigo abrir um questionário para os 5.100.000 participantes, individualmente, se posicionarem. Você quer adiar por 30 dias, você quer adiar por 60 dias, você quer adiar por 6 meses, né? Eu conseguiria fazer essas perguntas. Ou você não quer adiar. O Senado se antecipou, eu já tinha conversado com eles, exposto toda a razão, porque seria precipitado votar agora o prazo, mesmo porque antes das eleições, as eleições são em outubro. O Enem seria só em novembro, um mês depois. Aí você teve uma pressão grande da UNE aí, que na minha opinião não representa ninguém, ou uma parte pequena dos estudantes, não representa o grosso, não faz eleição direta. Acho que o Maia também pediu isso para o Bolsonaro. Que ele é ligado, ele é muito próximo dessa turma, né? Ele tem muito apoio da UNE e do Orlando Silva, né? Então o que acontece? Ali no caso, eu queria abrir uma consulta, quando a gente tivesse um cenário mais claro de como ia ser o desenvolvimento da pandemia. Diante disso, a democracia direta. Quem é a melhor pessoa para dizer o que é melhor para você, Datena? Você mesmo. É você, Datena. Eu não sou mais inteligente do que você para dizer o que é melhor para você, Datena. Isso é totalitarismo. E hoje nós temos recursos tecnológicos para perguntar para a população diretamente se ela quer adiar e quanto tempo ela quer adiar. Era isso que eu estava propondo. Aí, obviamente, uma democracia direta, onde eu aciono diretamente os participantes e estudantes do Enem, vai enfraquecer uma organização como a UNE, que, não tem eleição direta, lá é feito tudo por diretório, afastado. Então, eles estão vendo, veja, a luta que foi para que não fosse nem pautada a questão da carteirinha digital. Hoje no Brasil tem 500.000 estudantes com a carteirinha digital, porque deu tempo de fazer. Mas ela caiu, não foi nem colocada para votar. Foi escanteada, colocada de lado, porque é contra o interesse da UNE. E a velocidade, eu tinha falado para o Senado, eu tinha explicado tudo, vamos esperar um pouquinho mais só para a gente ver a pandemia e esperar terminar as inscrições
As inscrições terminam hoje e nós vamos postergar mais uns 2 dias aí, para todo mundo ficar tranquilo. Já é recorde de inscrição, é o maior número de inscritos que já teve. Vamos postergar mais, as pessoas podem ficar sossegadas. Ah, tá dando problema na foto, é a primeira vez que vai ter foto. Fica tranquilo, você vai ter tempo para corrigir, ninguém vai ser desclassificado por causa disso, está tudo funcionando, está tudo andando, não se preocupem. Agora, eu gostaria de ter tido tempo para conversar de uma forma racional e técnica de como nós iríamos postergar e lidar com a pandemia. Houve uma correria, né, que você já descreveu aí, já falou, mas na negociação, pelo menos, a gente vai abrir para adiar em 30 dias e em 60 dias. E vamos deixar os participantes direto, que vão participar diretamente, escolher o que eles querem. Sem intermediário. Não tem uma data direta. prevista, ministro? De repente, começar a utilizar esse tipo de recurso mais vezes. Entendi, Porque toda mas vez não... que você tira o intermediário de qualquer transação, o preço cai, né, Datena? Você entendeu? O que você vai fazer? Você vai fazer uma pesquisa entre aqueles que vão fazer o Enem para ver qual é o resultado? Você vai apontar isso? Não é pesquisa. Eu vou abrir o prazo de 1 semana, no final de junho, para todos os 5 milhões e 100 mil inscritos. Se manifestarem. Pode ter mais, porque a gente ainda não fechou, né? Já estão em 5 milhões e 100 mil. Para todos esses 5 milhões e 100 mil brasileiros inscritos no Enem, que eles possam votar diretamente a respeito do curso deles. É uma votação, então, não é uma pesquisa. Votação. Datena, entendi. Em alguns momentos da nossa vida, a gente poderia, de repente, começar a utilizar esse tipo de recurso. O prefeito, vou fazer o rodízio de 50% dos carros. Dia sim, dia não, seu carro fica preso. Faz uma votação. Internet, celular. Chama o cidadão que paga imposto para definir se ele acha razoável a medida que o prefeito estava querendo fazer aí no estado. Chama o cidadão para decidir se em São José do Rio Preto precisava ter tido a quarentena na mesma velocidade que foi em São Paulo. Porque eu não sou mais inteligente do que o cara que está em Presidente Prudente cuidando da vida dele. Eu não sei mais sobre Presidente Prudente do que ele. Eu gostaria muito, Datena, de voltar para minha casa num país que fosse um país de classe média. A imensa maioria com ofício, com renda, não dependendo de bolsa e não sendo mais vítima de gente com poder para definir o rumo da nossa vida sem nem dar satisfação. E é isso que eu estou propondo. Transformar desse grande limão uma limonada, que é, vamos escolher, vamos fazer um primeiro teste, botar os brasileiros, os estudantes que se inscreveram. Não é chamar a Uni, não. Porque na Uni, para ser presidente, não tem votação direta. É botar o brasileiro que se inscreveu no Enem para dizer o que ele quer que aconteça com o Enem dele. Democraticamente, você teria que chamar a Uni, porque democracia é aceitar o princípio do contrário. Não, democracia um voto. Democracia é governo do povo. Eu sei. Se a pessoa mas não é que você tem uma posição que você... o povo que define. A votação mas eu te conheço bem. Uma pessoa, voto. Uma pessoa, um voto. A Uni não tem eleição. Você é daqueles caras que já sai batendo para não dar chance do cara começar a argumentar. Eu te conheço bem, eu percebo isso. A gente é meio você parecido, já né, sai, Datena? mais ou menos. Mas entre... Eu gosto de você, Datena. E também é recíproco. A gente não pode não comungar das mesmas ideias, mas eu também acho que o seu jeito, pelo menos, é um jeito sincero. Bateu como você disse que é contra as instituições, eu sou totalmente favorável às instituições. Você já explicou por quê. Mal. Eu sou contra o aparelhamento delas. Tá bom. Agora, nós temos uma data mais ou menos definida, ou entre esses 30 e 60 dias, o senhor tem certeza que o Enem vai ser realizado? Não, certeza eu não tenho, Datena. Quem sou eu? Datena, eu apesar desse meu jeito lutador, você dificilmente vai ver uma palavra arrogante saindo da minha boca. Eu tenho certeza que um dia eu vou morrer, Datena. Eu tenho certeza que eu vou pagar imposto. Tirando essas duas certezas da minha vida, eu tenho fé que Deus existe, né? Mas certeza eu não tenho. A gente está num mundo
com grandes dúvidas, grandes pontos de interrogação, com grandes movimentos totalitários, manipulando uma crise, aproveitando da desgraça de nós, brasileiros, e de outros povos do mundo também. E o que eu me disponho é ser transparente, dizer o que eu vou fazer e chamar o brasileiro, classe média, nós todos, para decidir. Eu adoraria que esse instrumento de chamar você, as pessoas diretamente envolvidas para escolher os rumos do país, começasse a ser utilizado. E vamos fazer um primeiro teste. Eu preferia fazer essa consulta em agosto, quando o cenário estivesse mais claro. Se tiver uma nova onda de pandemia, se tiver uma cepa mais virulenta, se cai um meteoro na Terra, é óbvio que a gente não vai fazer o Enem, a gente vai cancelar. A gente não vai fazer o Enem para que as pessoas morram. A gente vai fazer o Enem para que a vida siga adiante, que as pessoas tenham perspectiva e esperança. Meu avô passou 4 anos num campo de concentração, o Weintraub, porque ele tinha esperança que um dia ia sair do campo. As pessoas que morriam no campo de concentração, de um modo geral, é porque elas tinham perdido a esperança. A hora que você perde a esperança, você não se levanta mais. E é por isso que eu comecei falando, Datena, você não tem esse perfil. Tatu cheira tatu, Datena. Você é parecido comigo, você vai levantar e vou voltar pra briga. Só mas eu tô percebendo uma coisa. E volta pra briga, meu. Eu sei, mas eu tô percebendo uma coisa, né? O presidente Jair Bolsonaro está cansado, a gente está observando isso. Que ele leva porrada de todo lado, porque ele ataca também todo mundo, é mais ou menos um perfil parecido com a gente, quem ataca recebe ataque. E ele está cansado, dá para perceber isso, da fisionomia dele, dá para perceber isso. Ele sempre foi um cara que ele foi leal a quem foi leal com ele, isso é admirável até. As pessoas que são leais a ele, ele segura até o fim. Quando ele percebe que há um grau de deslealdade, ele manda andar, o que é natural. Quanto ao senhor, eu percebo que ele está defendendo o senhor na pasta, apesar de ministros militares, deputados militares, ou gente do entorno dele não querer mais. O senhor tá com uma ponta, pela primeira vez na conversa que a gente tem, pelo seu tom de voz, eu estou percebendo que, primeiro, o senhor não tem apego ao cargo, não tem apego ao poder, e que, na realidade, se for melhor para o presidente, o senhor deixaria o cargo tranquilamente. É isso que eu estou sentindo, porque a pressão é grande. E eu não acho que o senhor ficaria no cargo para prejudicar o presidente, porque o senhor ajudou o presidente a chegar onde ele chegou. Eu estou enganado na minha observação? Pelo contrário, Datena, eu estou ajudando o presidente há 3 anos. Eu entrei, o plano de governo do presidente saiu do meu notebook pessoal. Está aqui do meu lado, o meu computador pessoal. Eu participei, eu estava logo no comecinho, antes até do Paulo Guedes chegar, bem antes do Paulo Guedes chegar. Eu estou nessa trilha, gosto dele. O presidente, o Jair Bolsonaro, é aquele italianão, bonachão, é aquele nono italianão, sabe, nono italianão? Que a gente vê muito em São Paulo, que fala, né, brinca, tira piada antiga. E que se fosse seu vizinho, a gente ia bater papo, comer churrasco. Então esse é o Jair Bolsonaro, a pessoa. Eu entrei na campanha principalmente pelo movimento. Eu tinha um sentimento muito ruim, parecido com esse que você tinha, que você descreveu. Sempre tem gente, são famílias que estão no topo do país parasitando a gente há gerações. E o que eu fiquei possesso foi que a próxima geração de parasitas já está pronta para parasitar os meus filhos, os Weintraub, assim como os Datena, assim como o Silva, assim como todo o sobrenome italiano que tem, de alemão, de japonês. E esse pessoal está pronto. Eu fiquei possesso e encontrei um homem com coragem de falar, vou junto. E eu fui. Há 3 anos eu estou nessa toada. Se você falar em termos de vida, em termos financeiros, eu não tenho um jeton, eu não participo de um conselho, nem quero. Não participo de um conselho, não tenho um jeton. Outro dia fui desconstruído, né? Até na Wikipédia. Agora melhorou um pouco a Wikipédia, tiraram um pouco das mentiras. Mas ainda tem um monte de mentira na Wikipédia. Um monte.
jornal. Outro dia falaram que eu estou utilizando advogado do governo para me defender. Veja, eu posso utilizar advogado do governo, eu tenho direito, porque eu estou sendo processado em função do meu cargo. Mas utilizou? Eu pago advogado pessoal, porque eu perdi 2 processos, assim, deixei de ganhar direito de resposta da Rede Globo, da família Marinho, porque eu utilizei advogado do governo. Então eu pago do meu bolso para ir atrás das pessoas, escritório particular, para ir atrás das pessoas que estão tentando destruir o projeto de resgatar o Brasil. Então veja, eu encaro essa trilha que eu entrei sorrindo, dificilmente você vai me ver de cara amarrada, sempre, né? Às vezes eu fico bravo no momento, mas pode ver que geralmente eu estou sorrindo, bem-humorado, eu caminho por uma trilha cheia de espinhos leve. Por quê? Porque eu acho que eu estou fazendo bem, Datena, essa que é a verdade. E o dia que essa minha trilha terminar, eu vou sair dela muito leve. Para mim vai ser, eu vou voltar para minha casa em São Paulo e para minha vida. Tá vendo? Leve. Por isso que nesse aspecto. Mas é nesse aspecto que eu senti uma diferença das entrevistas anteriores. O senhor está até admitindo a possibilidade de sair da pasta por essa pressão que o senhor está sofrendo. Não, e eu sei que o senhor está sofrendo. Eu acho que essa pressão, ela existe desde o comecinho. Porque eu contrario muitos interesses aqui. Você pode ver, curiosamente, está tendo uma nova licitação para a gráfica do Enem. Curiosamente, a família Frias do jornal Folha não está batendo mais tanto, porque eles têm chance de levar uma parte dessa vez. Eu garanto que o processo... Aliás, ficou 10 anos, eu acho, sem fazer uma nova licitação. Talvez eles ganhem uma licitação. Mas aí é que você precisa de advogado bom mesmo. Você está fazendo uma acusação contra a Folha de São Paulo. Não estou fazendo acusação, só estou colocando um ponto de interrogação. Fique à vontade. Datena, eu fui o membro do executivo por mês que mais vezes foi convocado para ir para o Congresso. Eu fui 9 vezes ao Congresso com 6 meses de Congresso funcionando. Eu fui o único membro do Executivo que não caiu depois de ir para o plenário da Câmara. Todos os outros que foram antes caíram. Membro alto do Executivo. Eu sou o recorde histórico e olímpico de processo na pessoa física que a Tigrada entrou contra mim. Eu acho que eu cheguei a ter 80 processos abertos contra mim e um total de 120. E processo também de volta, né? Eu também processo pessoal que me ofende, me xinga, eu processo também. Então, assim, hoje eu acho que eu estou só com 16 ainda e vou ganhar todos os processos. Estou ganhando todos. Então, assim, o que acontece, Datena? Não é que dessa vez a gente vai ficando mais calejado. Eu estou ficando mais sereno no processo. Se você pegar uma foto minha de 1 ano atrás, eu já era grisalho. Mas agora eu estou quase praticamente branquinho, né? De cabelo, barba. Então, assim, a gente vai ficando mais calejado, a gente vai ficando mais experiente. Hoje eu já sei onde é que é a tomada 220, onde é a 110 aqui. Eu já sei aonde foi feita a sacanagem. Já encaminhei a sacanagem ao Ministério Público, à Polícia Federal. Tá tudo andando. E consigo ver também as sacanagens nos estados e municípios. Hoje aqui do MEC eu consigo ver onde é que está o pulo do gato. O pessoal que aparece com cara de anjinho e na verdade está aí para se locupletar. Aqui em São Paulo tem pulo do gato? Datena, mas aí eu não posso falar porque daí sim dá processo. Mas eu diria que, do modo geral, nem tomando um banho de botox gato vira cachorro. Ô ministro, eu gostaria de conversar mais, mas a sua assessoria manda avisar que o senhor tem agenda na sequência e que não dá para continuar a entrevista. Eu acho sempre um bom papo com o senhor, mesmo que a gente não concorde em muita coisa, mas é sempre um bom papo falar com o senhor. E eu quero evitar que o senhor tenha que contratar mais advogados particulares aí, que você deve gastar uma grana com isso. Uma grana preta, Datena, mas pois é. Vale a pena, Datena. Vale. O meu bolso, suado, meu dinheiro, eu fui assalariado, carteira assinada, azulzinha. Tem um vídeo meu lá no plenário que eu falei lá. A Tigrada veio pra mim falando, você é amigo de banqueiro. Bicho, eu era assalariado, azulzinha,
Vocês não sabem o que é uma carteirinha azulzinha, nunca viram uma. Aí ficaram tudo quieto. E quem é amigo de banqueiro era o Lula, que ligou lá pro dono do Santander para pedir a cabeça de uma gerente de banco. Mas voltando da Atena, vale a pena da Atena, porque a vida, eu acho que a vida é uma trilha. E a gente não pode ter vergonha nem medo da nossa trilha. A gente tem que enfrentá-la de cabeça erguida. E eu já levei muito tombo e você também já levou muito tombo. E eu acho que o que faz a diferença das pessoas é levantar, bater a poeira do ombro e voltar para a briga. Talvez seja a idade. Talvez seja a idade que eu. Você gostou? Talvez, gostei, achei boa. Mas talvez seja a idade, porque eu sou mais velho que você, eu tô na trilha já há mais tempo. Ô, ministro, foi um prazer conversar com o senhor, um abraço grande, que o senhor tenha um ótimo dia, fique com Deus, ministro. O senhor também, Datena, tudo de bom, viu? Um grande abraço. Um abraço grande, achei a história do seu avô uma história memorável mesmo, porque eu vou te contar uma coisa, viu? Esse regime execrável do Hitler foi um dos, acho que foi o regime mais execrável da história, que fizeram com os judeus foi uma canalice tão grande, fizeram com o mundo, mas particularmente com os judeus que não tinham nem como se defender, foi de uma canalice triste. Pena que ele se matou, aquele canalha, que ele merecia uma morte muito pior. Tá aí ainda, ministro, ou não? Já foi. Ministro, já foi.